Muito bem, eu tinha dito aos irmãos que nós iríamos ler Isaías capítulo 6, versículos 9 a 13. Vamos fazê-lo então neste momento. Diz assim a palavra: Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja um grande desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubado ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Não sei se você entendeu esse texto, né? A gente fez uma leitura bem rápida. E ele é um texto muito grave, e há coisas que nós precisamos entender acerca deste texto. E se o Senhor nos der este privilégio, vamos tentar então explicar essas questões para os irmãos. Irmãos, a missão de Isaías como profeta era levar a palavra de Deus ao povo. Ele queria converter o povo, e Deus queria então que o povo cumprisse a sua vontade, que o povo andasse nos seus caminhos, e o papel do profeta era colocar o povo de volta no caminho do Senhor. A vontade de Deus é que o povo seja santo, que viva realmente uma verdadeira filiação com Deus, do jeito de Deus e do jeito que agrada a Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, Deus ele dá uma estratégia para Isaías. Como Isaías ia fazer isso? Porque não é muito fácil você conduzir um povo e levar um povo inteiro até o caminho de Deus e converter o coração de toda uma nação. Então Deus tem uma estratégia para Isaías. E a gente pode resumir a estratégia de Isaías numa frase: endurecer o coração do povo. Endurecer o coração do povo. É interessante essa estratégia que Isaías, ou que Deus usa para, através de Isaías, chegar até o coração do seu povo. Deus queria endurecer o coração do povo. Ou seja, se ele endurecer, em vez de facilitar, porque a gente esperaria que Isaías deveria facilitar, ele deveria deixar o coração mole. Mas aqui não, aqui a palavra vai tornar o coração duro. Eu não sei se isso é uma coisa muito boa, porque quando eu falo de coração duro, não é coisa boa. Quando você usa, ele tem um coração duro, geralmente a gente não acha que isso é uma coisa boa. Se alguém falar, aquela pessoa tem coração duro, a primeira coisa que eu vou pensar é que aquela pessoa não é muito boa, alguma coisa está errada na vida dela. Porque a gente não tem que ter um coração duro, tem que ter um coração mole. Mas a estratégia de Deus é exatamente essa: endurecer o coração do povo. Nós lemos isso. Está no versículo 10, torna insensível o coração deste povo. Ou seja, torna duro. Um coração mole, ele é sensível. Um coração duro é um coração insensível, e é exatamente a estratégia que Deus quer usar aqui através de Isaías. O que significa tornar o coração duro? Como é que Isaías faria isso? Isaías podia usar vários recursos. Por exemplo, pregando coisas que o povo não ia gostar. Às vezes Deus fazia isso. Ele pregava coisas que não eram agradáveis para as pessoas, e aquilo, em vez de converter, fazia o contrário. As pessoas elas ficavam mais duras, elas ficavam mais renitentes e menos sensíveis à voz de Deus. Uma outra maneira de fazer isso, e Jesus inclusive, Jesus citou esse texto, ele citou literalmente esse texto para falar da sua própria mensagem, e nas palavras de Jesus significa pregar de uma maneira complicada. Porque Jesus, quando citou o texto de Isaías, ele estava se referindo às suas parábolas. E por que ele pregava por parábolas? E Jesus disse: eu prego por parábolas para tornar o coração de vocês duro. Pregar por parábolas significa pregar uma mensagem que as pessoas não entendem muito bem. O que ele falou? Você entendeu? Não entendi. E aí, como você não entendeu, a tendência é que o teu coração fica duro.
Duro porque você não entendeu. Então, qualquer que seja o recurso que Deus vai usar, a ideia é deixar o povo mais endurecido, o coração duro, pregar de tal modo que o povo não se converta. Aliás, Isaías disse isso mesmo. É para pregar de um jeito que não tenha conversão. Isso eu acho estranho, porque quando a gente prega aqui na igreja, a gente prega de maneira a ter conversão, né? Todo mundo sabe, eu tenho esse hábito, às vezes eu gosto de fazer apelo, e quando a gente faz um apelo, a gente gostaria que tivesse conversão. Nós não temos conversões em todos os apelos, mas a gente gostaria. E mesmo que não teve uma conversão visível, a gente quer que as pessoas tenham um toque nos seus corações, que sejam tocadas pela palavra, que sejam transformadas pela palavra. Esse é o nosso objetivo, e Deus está falando para Isaías para ele fazer o contrário. Você tem que pregar de um jeito que ninguém aceite. É uma pregação que no final ninguém vai se converter. Como assim? Quer dizer que ninguém vai se converter? Vejam que foi exatamente o que Deus disse. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha, veja, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Prega de tal maneira que ninguém seja salvo. Eu já tinha ouvido muita coisa de Deus, mas nunca imaginei que Deus ia falar um negócio desse. Para Isaías pregar de tal modo que ninguém seja salvo. Qual que é a ideia de Deus? Isaías achou estranho, e Isaías ficou preocupado com isso. Deus, isso é Senhor, eu não estou entendendo. Agora quem não está entendendo sou eu, né? Isaías então faz uma pergunta para Deus, e no versículo 11, então disse eu, até quando, Senhor? Isaías imaginou que isso deveria ser uma coisa temporária, provavelmente. Eu não imagino que Deus só vai fazer, porque Deus não deve querer que as pessoas se percam, Ele quer que as pessoas sejam salvas. Então Isaías pergunta, até quando? Deve ter um prazo de validade para agir assim com dureza, e Deus diz, não, de fato, há um prazo de validade. E o prazo de validade é o seguinte, você vai agir desta maneira até que, e veja o texto, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Você tem que pregar até que todo mundo, até que não tenha mais nada. Quando não tiver mais nada, aí pode mudar o tema. Quando não tiver mais ninguém para ouvir, aí você pode pregar uma mensagem melhor, né? Fala uma coisa boa, uma coisa bonita, uma coisa mais palatável e mais compreensível. E diz o texto mais, até que o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja um grande desamparo. E no final, no último verso que lemos, o verso 13, Deus ele deu um exemplo daquilo que ele quer fazer. É como se você tivesse uma floresta, ele diz, e você colocasse fogo na floresta. O que acontece quando você queima uma floresta? Quando você queima não resta quase nada, porque tudo é madeira, é combustível para o fogo, e uma floresta ela é totalmente acabada, ela é dizimada. Mas o texto pressupõe que no incêndio numa floresta, 1/10 da floresta ainda sobrevive. Porque Isaías podia pensar, mas eu vou pregar e talvez nem todo mundo, algumas pessoas talvez vão se converter, e aí? E aí Deus fala, é como colocar fogo numa floresta e você queima 90% da floresta. Se você perceber que 90% está bem, não, 90% sobreviveu à mensagem, então você vai fazer um novo incêndio. Mesmo depois dos 90%, ele diz, ainda que ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. E Deus diz, no final só vai sobrar uma coisa, o toco. É só isso que sobra. Quer dizer, você tem que endurecer o povo, você tem que pregar de tal maneira que ninguém seja salvo, e não vai sobrar ninguém, até que só vai sobrar um toco. É o mínimo, só vai sobrar o mínimo. E aí provavelmente acabou o prazo de validade dessa mensagem dura que Isaías precisa pregar. O endurecimento do coração, aqui nesse texto, ele é um meio que Deus usa para levar as pessoas ao arrependimento. E como é que Deus faz isso? Deus endurece o coração para encontrar, através da dureza do coração, aqueles que são seus verdadeiros servos. É uma espécie de teste.
No caso de Jesus, quando ele citou esse texto, falando da sua própria mensagem, ele estava falando exatamente sobre isso. Quando eu prego em parábolas e ninguém entende o que eu estou falando, eu estou fazendo um teste. Porque aqueles que são meus, aqueles que me amam, aqueles que são interessados, aqueles que são verdadeiros, eles vão querer saber mais. Senhor, eu não entendi. Jesus queria que depois do culto, alguém fosse procurar ele. Senhor, eu não entendi. O senhor podia explicar melhor? Isso revelava uma boa vontade, um coração sensível, de você ser tentado pelo endurecimento, para que você resista ao endurecimento. Nem todos vão resistir ao endurecimento. Eu diria que a maioria vai endurecer mesmo. Mas alguns, ao invés de endurecer, vai acontecer o contrário. É exatamente o toco de Isaías. O toco é aquele que, ao invés de endurecer, ele ficou sensível. Ao invés de o negócio trabalhar para o mal, trabalhou, na verdade, o contrário. Vai trabalhar para o bem no coração desses. E aí, por fim, Deus, ele vai então trabalhar com essas pessoas. Esses são os meus servos. É um método que Deus usa para saber quem são os verdadeiros. Quem são realmente o seu povo, seus filhos. Quem são aqueles que andam de acordo com a sua vontade. E essas pessoas vão continuar com Deus. Então você tem duas coisas. Primeiro, uma mensagem dura de engolir, uma mensagem difícil de entender, e em segundo lugar, a ira de Deus sendo derramada sobre essas pessoas. Quem resistir à primeira, o primeiro estágio é a mensagem dura e incompreensível. Mas alguns vão resistir. É como o primeiro incêndio. Aí vão embora, só ficou 10%. Agora vamos para o segundo estágio. Os 10% vão enfrentar a ira de Deus. E agora vem então a ideia do fogo. A ira de Deus sobre essas pessoas. Quando estiver debaixo da ira de Deus, aí esses 10% vão espanar. E vão sair, vão blasfemar, e vão embora, vão ficar desiludidos, não querem mais nada com Deus. Mas vai sobrar alguns. É esse restinho. Entenderam a ideia do texto? O que Deus está fazendo? É exatamente por isso que Deus está pedindo, ou Ele está ordenando a Isaías, que ele pregue desta maneira, para que obtenha este resultado. Ou seja, a semente santa, né? Aquela parte, o que fica, o que resta, que é a semente santa, ela é exatamente aqueles que reconhecem Deus, mesmo que ele não entenda a mensagem, porque nem sempre você vai entender a mensagem de Deus na sua vida, há momentos que você não vai entender, você não sabe o que Deus está falando, e nem o que Ele está fazendo, mas você persiste. E aí vem a ira de Deus, e quando você está debaixo da ira de Deus, você indo e você não desiste. Então aquele que não desistiu, nem na primeira e nem na segunda etapa, esses são o povo de Deus. Essa é a ideia do texto. Então, quem é a santa semente? É aqueles que permaneceram firmes no primeiro estágio, a mensagem difícil de entender, e no segundo estágio, o fogo da ira de Deus sendo derramado sobre eles. Quem resiste? Quem fica até o fim? Está aí uma boa pergunta. Será que eu ficaria até o fim? Aqui a ideia do texto é que se Deus agir desta maneira, o sensível ele vai ser revelado. Porque ele faz o seguinte, ele endurece o coração para que eu teste a minha dureza. Se o coração for duro, ele fica mais duro ainda. Mas se o coração for mole, se realmente o coração for sensível, esse coração vai quebrantar. O coração quebra. E quando o coração quebra, então a pessoa fica diante de Deus quebrantado e ele vai sair melhor desse processo. Essa é a ideia do texto. E a pergunta agora que eu faço a vocês é: que tipo de sensibilidade Deus espera de nós? Porque você pode viver uma vida e uma caminhada com Deus, aonde você está sendo tentado para a dureza. De fato, os problemas, dificuldades que enfrentamos na vida, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, essas coisas são testes para testar a nossa dureza. E alguns endurecem, ficam duros com Deus. Não, eu clamei, mas Deus não respondeu. Ah, tá vendo? Então agora que eu não respondo mesmo. Essa é a ideia de Deus, não é? Ah, eu fui lá, chorei na presença de Deus. Eu já ouvi a frase, inclusive. O meu cachorro, eu já teria socorrido ele com menos do que eu chorei na presença de Deus. Aqui é a ideia de quem resiste. Então você passou pela prova, você passou pela dificuldade, você não entendeu durante um tempo. Isaías pergunta, até quando? Isaías fica preocupado com o tempo, né?
porque o coração tem um prazo de validade. E aí Isaías pergunta, até quando? E Deus responde, não se preocupe não, chega um momento que a gente vai virar essa história, mas eu preciso testar a dureza do coração de vocês. Aquele que tem um coração sensível vai ficar mais sensível, e aquele que tem um coração duro vai ficar mais duro, não consegue passar na prova. A prova em nossa vida, ela é o teste da dureza de nossos corações. Então, você vai sair desse teste melhor ou pior. Esse jogo que está envolvido nesse texto, e eu quero pensar naquilo que Deus espera de nós. Que tipo de sensibilidade Deus espera de nós? Que quando você passa por momentos de incertezas, por momentos de sofrimento, de aflição, e você clama a Deus e parece que Deus não está te ouvindo, quando você passa por esse momento, que tipo de sensibilidade Deus quer de nós? A gente apresentou um bebê aqui ainda agora que chora muito, como todo bebê chora. E o choro do bebê é uma espécie de teste da sensibilidade, não é? Da sensibilidade dos pais. Eles choram e os pais então vão a ele e dão aquilo de que ele necessita. Até quando você vai chorar e ninguém vai atender a você? Até quando? E aí, aqui é o teste então da dureza e da sensibilidade. Qual é a sensibilidade que Deus espera de nós? O que Deus quer de nós em termos de sermos sensíveis para Ele? Primeira coisa que Deus espera de nós, Ele espera que sejamos sensíveis para com a sua palavra. Vejam os versículos 9 e o versículo 10. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. O que Deus está dizendo para Isaías? Prega para ninguém entender, porque aquele que realmente é um servo de Deus, ele vai entender um código secreto da mensagem. Ele vai ver uma coisa que ninguém viu. Não, para, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu sei o que Deus está fazendo. Ele tem a sensibilidade para entender a mensagem de Deus, mesmo que ninguém entenda. Sabe a sensibilidade de entender o que Deus está fazendo, quando todos ao seu redor não entendem. Ele compreende a mensagem disfarçada de Deus. Deus meio que disfarça, ele confunde, mas o verdadeiro coração, aquele que está com Deus, ele consegue entender até mesmo a voz disfarçada de Deus. Já viu quando, às vezes, o pai disfarça a voz, mas o filho entende, ele compreende, o verdadeiro servo de Deus, ele compreende a voz de Deus, ele sabe o que Deus está falando. Pode ser que ninguém, mas Deus não está agindo, mas não, eu consigo ver a ação de Deus. Você não vê, mas eu vejo. Mas onde Deus está agindo? Pois é, os meus olhos de alguma forma conseguem perceber. É como se Deus endurecesse exatamente para que você pudesse entender algo especial sobre Ele. Algo que só você compreende. É uma sensibilidade tal que só você tem esse feeling com a ação de Deus em sua vida. Deus disfarça a mensagem, mas mesmo disfarçada, o servo de Deus, ele vai entendê-la. Não foi assim com Jesus? Jesus pregava e ninguém sabia do que ele estava falando, mas alguns entendiam. Senhor, eu acho que me explica direito, será que é do jeito que eu estou ouvindo? E aí Jesus tinha aquela sensibilidade de chegar a eles, de falar, de expor, e eles poderiam entender então aquilo que era vetado para outros. Irmãos, o servo de Deus entende a voz de Deus. Jesus disse as seguintes palavras: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu acho lindo esse texto. E de uma simplicidade absurda. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como é que a ovelha reconhece a voz do pastor? Quando o estranho chama, a ovelha não vem. Mas quando o pastor chama, a ovelha vem. Por que ela vem? Como é que ela sabe qual é a voz do pastor? Como ela entende o timbre? E é exatamente o que Isaías está dizendo. O verdadeiro servo de Deus, ele entende o timbre de Deus.
E mesmo que Deus disfarça, mas o Senhor está de brincadeira comigo. Eu sei que é o Senhor. Eu sei que não tem história, eu sei. Eu estou no teu plano, Senhor. Eu estou contigo. Eu estou entendendo a tua mensagem. De alguma forma, mesmo que não seja com a mente, mas com o meu coração, eu ainda entendo o que o Senhor está falando. Eu posso permanecer fiel. Não vou desistir. E você continua com Deus. Você entende, de alguma forma a mensagem chega a você. É esta sensibilidade que Deus quer de nós. Segunda sensibilidade que Deus espera de nós. Sensibilidade para com as verdadeiras bênçãos que Deus tem nos dado. Vejam os versículos 11 e 12. Então disse eu, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio dela a terra seja um grande desamparo. E aí você olha e fala, isso é obra do diabo. Não é assim que... Olha só, essa desgraça toda só pode ser obra do diabo. Mas o servo de Deus, ele, não, peraí. O que perdeu? O que perdeu? Perdemos o quê? E se eu olhar para o texto, perdi cidade, perdi casa, perdi terra. A cidade, casa, terra, foi isso que eu perdi? Então, graças a Deus, eu não perdi a verdadeira bênção de Deus. Qual é a verdadeira bênção? Eu perdi o próprio Deus? Foi isso que eu perdi? Não, aqui não fala nada sobre perder o próprio Deus. Está falando sobre coisas materiais. Então tá bom. Então eu entendi. Ainda é Deus comigo. As coisas não estão indo como eu quero. Estou perdendo. Mas eu ainda vejo a mão de Deus. Eu ainda consigo discernir a verdadeira bênção de Deus na minha vida. Eu consigo abstrair aquilo que Deus ainda tem feito. Pode ser que ninguém veja, mas eu vejo. Eu ainda sou sensível para entender o que Deus fez e continua fazendo na minha vida. Como Ele tem me abençoado. Deus espera que as pessoas sejam sensíveis para entender de que maneira Ele tem abençoado essas pessoas. Você pode perder as coisas que o mundo dá, mas você pode perder as coisas que Deus dá. O verdadeiro servo de Deus é sensível para com as verdadeiras bênçãos de Deus, aquelas que realmente importam e que não são materiais. Perdeu tudo, mas Deus ainda está lá. Deus em momento algum disse que ia perder Ele próprio. Ele não disse isso. Pois é, o verdadeiro servo de Deus, ele compreende essas coisas. Em terceiro lugar, Deus espera que o seu servo seja sensível para entender a maneira como Deus trabalha. Como é que Deus trabalha? Aquilo que todo mundo chama de perda, Deus chama de purificação, no versículo 13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, e a santa semente é o toco. Esse texto está dizendo, Deus ele nos prova através de perda. E aquilo que todo mundo chama de perda, eu chamo de purificação. Espera aí, Deus está limpando a minha vida. Mas está perdendo. Não estou perdendo. Eu estou sendo purificado por Deus. Eu vejo Deus trabalhando. Eu não aguentaria. Pois é, você não aguentaria. Mas Deus, eu ainda vejo Deus agindo. Eu ainda consigo ver esta obra. O que muita gente já teria ido embora, já estaria blasfemando, já estaria falando mal de Deus, já estaria condenando Deus, teria achado que sua vida não tem sentido. Chorando um fracasso, eu começo a ver e entender que na verdade Deus está purificando a minha vida. Ele está me tornando melhor através dessas coisas. Eu estou me tornando de fato um melhor filho dele. De repente com menos coisas do que eu tenho, não tem problema. Se eu tiver menos coisas, mas eu ainda tiver Deus em minha vida, isso será precioso para mim. Porque o meu verdadeiro valor não são as coisas materiais, as coisas desta vida. O Espírito que habita em mim é o verdadeiro valor da minha vida. O verdadeiro servo de Deus reconhece isso. E ele sabe que Deus está purificando sua vida. Ele está limpando. Não é assim? A Bíblia usa muito a palavra purificação e fala sobre purificar o ouro que é coado. E aí quando coa, a impureza do ouro cai, mas fica no coador o ouro puro, o ouro melhor. É assim que Deus, o verdadeiro servo de Deus começa a perceber isso. Eu estou perdendo porque Deus está tirando coisas que não importam na minha vida. Talvez fardos que eu deveria ter deixado lá atrás.
coisas que eu deveria ter abandonado em minha vida e não abandonei. Deus está purificando, limpando a minha vida dessa sujeira, para que Ele seja o único Senhor, o único valor da minha vida. Deus está fazendo isso no meu coração. E o verdadeiro servo de Deus reconhece isso. Todo mundo chama de perda, eu estou entendendo como uma obra de Deus em mim para me tornar melhor. E aceita a obra do Senhor. Percebem? Veem a maneira como Deus trabalha. Alguém de vocês está entendendo o que Isaías está dizendo aqui? Ele está mostrando que não é perda. Na verdade é algo para nos tornar melhor. O verdadeiro servo de Deus, ele não espana. Ele permanece, ele fica firme. E ele entende o que Deus está fazendo em sua vida. E por fim, a última coisa. Deus espera que sejamos sensíveis para permanecer firmes com Ele até o fim. E sabe por que a gente precisa permanecer até o fim? Porque eu sei, e o verdadeiro servo sabe, que a última palavra sempre será de Deus. O último que vai falar vai ser Deus. E a palavra dele vai ser para mim. Eu tenho certeza disso. O texto termina dizendo o seguinte: mas se ficar ainda a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. E o texto fala: a santa semente é o toco. E quando eu leio esse texto, irmãos, isso é um desafio para mim. Que tipo de semente eu sou? Que tipo de semente eu sou? Aqui nós estamos falando de uma floresta. Muitos desistiram, muitos abandonaram. Eu vou abandonar também? Muitos blasfemaram, eu vou blasfemar também. Muitos duvidaram de que Deus os amava e começaram a reclamar com Deus: eu não sou amado, Deus esqueceu de mim, o Senhor me abandonou. Eu vou fazer isso? Não, eu vou permanecer firme até o final. Por quê? Porque eu sei que no final de tudo é Ele. O meu encontro é com Ele, no fim é a palavra dEle que importa. Deus há de ser o último a falar. O povo para o qual Isaías ministra essa palavra é um povo rebelde e desobediente. E agora qual é o papel de Isaías? É colocar tropeço no pé de um rebelde. O que acontece se você coloca um tropeço no pé de um rebelde? O que acontece é que o rebelde cai. Mas quem sabe, um rebelde, aquele que você achava que era um rebelde, na verdade você coloca o tropeço no pé dele e de repente ele tem um insight: não, peraí, não é assim não. E aí ele se volta. Isaías, ele não vai aqui colocar tropeço no pé do fiel, no pé daquele que é verdadeiro, não. Ele só vai confirmar a impiedade daquele que de fato é mau, aquele que não está no plano de Deus, aquele que não quer a vontade de Deus para a sua vida. O objetivo final de Deus qual é? O objetivo final e todo o trabalho de Deus, ele visa um único objetivo no texto de Isaías: a santa semente. A santa semente. Essa é uma palavra preciosa na primeira carta de João, né? A santa semente. Esse é o objetivo final de Deus na minha vida. Ele quer encontrar a semente santa. Por que a semente santa? Porque é uma coisa que não sobrou nada, só sobrou uma semente. Mas é uma semente boa. É aquela que Deus planta na minha vida para uma nova floresta surgir. A floresta vai voltar, mas ela vai voltar diferente, porque agora eu plantei uma semente santa. Vamos começar de novo. E vamos começar do jeito certo agora. Deus purifica a nossa vida para que nós possamos encontrar a santa semente. Nada mais do que Jesus. E esse texto está falando exatamente sobre Jesus Cristo. Lembra que eu disse a vocês que Jesus citou esse texto a respeito de seu próprio ministério. Qual é a semente santa? A semente santa é o próprio Jesus Cristo em nossas vidas. Isaías está, portanto, preparando Israel para a chegada de Jesus Cristo. Purifica as nossas vidas daquilo que não importa para Ele, para que no final só reste uma coisa, e uma única coisa em nossas vidas: o senhorio de Jesus Cristo em nós. É o que Deus espera de nós, e é por isso que Ele age desta maneira. Talvez você esteja mesmo passando por luta, dificuldade, e o que eu quero desafiar você nessa noite é a colocar isso em uma nova perspectiva. O que Deus está fazendo na tua vida? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é Deus que está fazendo algo na minha vida.
Recuse-se a pensar que você é mera vítima. Não, coloque na mão dele. Deus, isso é do Senhor. O meu negócio é entre eu e o Senhor. Pode até parecer que o meu problema seja de banco, seja de juiz, seja de governo, seja de família. Não, o meu negócio é contigo, Senhor. Porque no final só vai restar uma coisa, eu e o Senhor. Um dia eu vou estar diante do Senhor e eu vou estar sozinho. E tudo aquilo que hoje é tão importante para mim, um dia nada disso vai existir. E vamos estar só eu e o Senhor. Então, aqui estou eu para fazer a tua vontade. Vamos caminhar junto. O servo de Deus consegue discernir a voz de Deus, mesmo no momento difícil, mesmo no momento da incerteza, quando ele não entende nada, mas de alguma maneira o coração dele ainda é a voz de Deus. Não, eu consigo ver. É uma voz indiscernível, mas ele consegue ver. No meio de uma escuridão, é como se ele olhasse e ainda conseguisse divisar uma pequena luz. E ele sabe exatamente o caminho que ele tem que tomar. O verdadeiro servo de Deus sabe isso, sabe disso. Ele não se deixa iludir pelas lutas, dificuldades e problemas que estão diante dele. Ele permanece, ele fica firme, e é assim que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Muitos dos nossos problemas são provas que Deus coloca em nossa vida exatamente para testar, para que nós testemos e saibamos, somos ou não somos fiéis a Deus. Permanecemos ou não permanecemos fiel? A verdade é ou não verdade em meu próprio coração? E qual é a resposta que vamos dar ao Senhor?